Olá a todos, nós somos estudantes da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 2 Alagoinhas, do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, D72, do Colegiado de Ciências Biológicas, no componente Prática Pedagógica em Espaços Não Escolares. Hoje iremos falar sobre divisão celular e anomalias genéticas. Esse trabalho foi elaborado por Maria Clara Araújo Lima e por mim que vos falo, Tiago Fiuza Guimarães, sob a orientação da professora mestra Magnólia Silva Queiroz. O que seria a divisão celular? A divisão celular é um processo que permite uma célula dividir-se em duas, que também podem dividir-se em duas e assim por diante, até criar uma população de células idênticas denominadas clones. O que seria isso? Uma célula-mãe ela é capaz de dar origem a duas células filhas, que porventura vão dar origem a mais duas células filhas e assim por diante. Aqui está ilustrado dois processos de divisão celular, mitose e meiose. Esses processos de divisão celular são diferentes e a gente vai compreender essas diferenças logo a seguir. As células, elas possuem o seu próprio ciclo celular. E o que seria esse ciclo? O ciclo é o conjunto das fases que vão marcar a divisão celular, que a gente vai compreender o quê? Que a célula ou ela está em intérfase ou ela está se dividindo. A intérfase é o período onde a célula é metabolicamente ativa, ou seja, é onde há a produção de proteínas, a duplicação do DNA e realmente a preparação para que ela possa se dividir. E por que a divisão celular é importante? Primeiramente, vamos falar sobre o crescimento do indivíduo. Bora! Nós aprendemos o quê? A célula é a unidade básica do ser vivo. Então, as células se organizam para formar os tecidos se organizam para formar órgãos e os órgãos se organizam para formar sistemas. E o conjunto de sistemas, por sua vez, forma o organismo propriamente dito. Então, primeiramente, para que todas essas estruturas sejam formadas, há necessidade de o quê? Multiplicação de uma unidade básica, que é a célula. Nossas células estão se renovando a todo momento. Existem células, principalmente as epiteliais, elas morrem e se regeneram de uma forma muito rápida. Então, a divisão celular serve também para a renovação das células mortas. E também existe a reprodução assexuada. Alguns organismos, alguns mais basais, eles se reproduzem assexuadamente. E essa reprodução assexuada pode se dar através da divisão celular. E se a divisão celular serve para a reprodução de um indivíduo, ela também vai servir para a perpetuação dessa espécie. A divisão celular ainda vai ser importante para a regeneração de lesões. Mais uma vez, se eu tenho aqui o tecido epitelial, que é o mais externo, se esse tecido sofre algum tipo de lesão, uma queimadura de primeiro grau, por exemplo, as células que compõem esse tecido vão se dividir para que possa regenerar o meu tecido epitelial. Então, é um tipo de regeneração. Mas vale ressaltar também que o quê? Existe um limite dessa regeneração. Quanto mais especializada a célula, menor a capacidade de reprodução dela, de regeneração. Então, existe um limite aí que precisa ser respeitado. A divisão celular também vai agir na variabilidade genética, vai permitir a variabilidade genética e a formação de gametas. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Vamos ver aqui a mitose. O que seria a mitose? A mitose é o processo de divisão celular onde ocorre a distribuição igual e exata dos cromossomos duplicados entre as células filhas, ou seja, a formação idêntica de células idênticas à célula-mãe. Como se dá esse processo? Uma célula, denominada célula-mãe, multiplica, duplica o seu material genético, se tornando maior em volume, e é dividida em duas células exatamente idênticas. Quando a mitose ocorre,
já houve a duplicação do DNA. E a mitose ela é mais comum em todo o corpo do organismo. E é ela que é responsável pela renovação propriamente dita dos tecidos de um organismo. Aqui está ilustrado o processo de divisão celular mitótico. Aqui vamos começar pela interfase. A interfase, como eu já falei anteriormente, é o período onde a célula está metabolicamente ativa, é onde há a produção de proteínas e a duplicação do DNA. Depois, a primeira fase da divisão é a prófase. Na prófase ocorre a condensação dos cromossomos. O que seria essa condensação? Quando a célula não está em divisão, as moléculas de DNA estão totalmente emaranhadas, não dá para você distinguir. Tá tipo um novelo de lã. Quando essa divisão começa a acontecer, essas células elas começam a se condensar para formar estruturas que nós vamos denominar cromossomos. Nessa fase, na prófase, começa a ocorrer também o desaparecimento da membrana nuclear. Ora, nós estamos falando de células eucarióticas, organismos eucariontes. Então, se são organismos eucariontes, as células são, o material genético das células são envoltos por uma membrana nuclear. E para que ocorra a divisão, essa membrana nuclear ela é desfeita, desintegrada. A desintegração começa na prófase e termina na metáfase. A metáfase é a segunda fase da divisão celular. É quando os cromossomos estão completamente condensados e se organizam um em cima do outro, formando o que denominamos a placa equatorial. Depois, temos a terceira fase da mitose, a anáfase. Na anáfase ocorre o deslocamento das cromátides irmãs. Observem que o cromossomo aqui ele é formado por duas partes. Desse lado tem uma cromátide irmã e desse lado outra. Na anáfase, essas cromátides são separadas, puxadas pelo fuso acromático, formado aqui durante a prófase. A última fase da mitose é a telófase. A telófase é quando ocorre o descondensamento dos cromossomos e a formação da nova membrana nuclear. É quando o cromossomo que aqui estava condensado dessa forma começa a se emaranhar novamente e formar também a membrana nuclear. E a última fase, propriamente dita, é a citocinese, quando essas células elas vão literalmente se partir ao meio, dando origem a duas células filhas idênticas à célula mãe. A outra divisão é a divisão celular meiótica. Aqui se difere por quê? Porque uma célula mãe, que é 2N, que possui um número par de cromossomos, vai dar origem a 4 células filhas que são diferentes da célula mãe e possuem apenas o número N de cromossomos, a metade do número de cromossomos. Ou seja, é o processo de divisão celular onde uma célula mãe diploide, portanto 2N, dá origem a 4 células filhas haploide, N, com a metade do número de cromossomos. A meiose permite a variabilidade genética. Ela só ocorre nas gônadas, ou seja, os órgãos responsáveis pela formação de gametas. Logo, a meiose tem por função principal a formação de gametas, permitindo assim a manutenção do número de cromossomos na espécie. Porque, vamos supor, pegando o espermatozoide e o ovócito secundário como exemplo. Se o espermatozoide tem 23 cromossomos e o ovócito secundário 23 cromossomos, quando eles se juntam, formam 46 cromossomos, que é o número de cromossomos da nossa espécie. Até aí tudo ok. Agora, se as células gaméticas, espermatozoide e ovócito secundário,
não tivessem sofrido meiose, elas teriam 46 cromossomos cada. E quando se unissem, iriam formar um indivíduo com 92 cromossomos. Sendo assim, era impossível permanecer o número de cromossomos da espécie. Então, a meiose serve também para isso, para a manutenção do número de cromossomos da espécie. Ela é dividida em duas, a meiose reducional, denominada meiose 1, e a meiose equacional, chamada também meiose 2. Aqui está o cariótipo humano. Observe que nós temos 23 pares de cromossomos. Os cromossomos que formam o mesmo par são denominados cromossomos homólogos, e os outros cromossomos que são de pares diferentes são denominados cromossomos heterólogos. Aqui. Aqui está ilustrado esquematicamente o processo de divisão meiótica, onde o meiócito, que nós também podemos chamar de célula-mãe, é uma célula diploide, ou seja, com número par de cromossomos, que vai sofrer a síntese de DNA, ou seja, a replicação de DNA, para depois sofrer a divisão 1, a meiose 1, logo em seguida também a meiose 2. O que ocorre? A meiose ocorre principalmente para o quê? Para formar gametas. Então, gametogênese. Ela permite a variabilidade genética e na espécie humana ocorre no testículo, se o indivíduo for masculino, e no ovário, se o indivíduo for feminino. A meiose é dividida entre meiose 1 e meiose 2. Aqui na meiose 1, vamos ter a prófase 1, que tem 5 subfases. A primeira delas é o leptóteno. No leptóteno, os cromossomos começam a se condensar. No zigóteno, os cromossomos estão totalmente condensados e formam os pares, formando os cromossomos homólogos. No paquíteno, é onde ocorre o crossing over. Lembra que quando eu falei das importâncias da meiose, uma delas é a variabilidade genética. E a variabilidade genética ocorre justamente porque no paquíteno tem o crossing over, que é a troca entre cromossomos homólogos de partes desse cromossomo, que eu vou falar mais lá na frente. O diplóteno, que é a formação dos quiasmas, e a diacinese, que é quando os cromossomos homólogos se afastam, e há também a desintegração do envoltório nuclear. Depois tem a metáfase 1, onde os cromossomos homólogos eles são colocados em pares, um do lado do outro. A anáfase, onde esses cromossomos, um é puxado para um polo da célula e o outro é puxado para outro polo. E a telófase, onde ocorre a cisão da célula nesse espaço, formando assim duas células propriamente ditas. Essas duas células vão sofrer meiose 2. Na meiose 2, não há duplicação do material genético. Aí tem a prófase 2, na telófase aqui, os cromossomos não se descondensam completamente, porque eles entendem que vão entrar em prófase 2. Na prófase 2, ocorre a condensação dos cromossomos. Depois, na metáfase, esses cromossomos são colocados um abaixo do outro. Na anáfase, há a separação, a disjunção das cromátides irmãs. E na telófase é quando ocorre a reconstituição da membrana nuclear e também a quebra total, a cisão dessas células, formando assim a 4 células diferentes. Nessa parte aqui podemos observar o que? Um cromossomo ele é formado por duas partes. Aqui é uma cromátide e aqui é outra. E esses dois cromossomos são homólogos.
Quando ocorre lá no paquíteno, ocorre o crossing-over e forma essas estruturas que nós chamamos de quiasmas. Nesses quiasmas, as cromátides irmãs de cromossomos diferentes trocam material genético entre si. E esse material genético, ele é suficiente para codificar um gene. Então, a gente tem a formação de cromossomos diferentes, o que permite a variabilidade genética. Só o que pode ocorrer na meiose. Caso lá na anáfase a gente viu que tem a separação, que a gente pode chamar de disjunção dos cromossomos. Caso essa disjunção não ocorra, vamos pegar por aqui exemplo o espermatozoide e o ovócito. As 4 células filhas, alguma vai ficar com um número a mais ou a menos de cromossomos. E quando ocorrer a fecundação, a gente vai ter a formação de uma anomalia genética pelo número errado de cromossomos da espécie, podendo ser a falta de um cromossomo ou então o excesso desse cromossomo, que Maria Clara vai falar mais detalhadamente a seguir. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou dar continuidade à última aula do professor Tiago, que foi sobre divisão celular. Nessa aula ele explicou como ocorre, né, a formação do ser vivo e citou que podem ocorrer erros durante essas fases que podem gerar anomalias. E hoje o foco da aula vai ser esse. Vou focar principalmente na anomalia cromossômica. Então, eu vou começar agora dando a definição para vocês. Então, as anomalias cromossômicas, elas são alterações genéticas que são causadas por diversos fatores, podendo ocorrer pela desordem no número de cromossomos ou pelas falhas estruturais nas sequências de DNA. Elas podem ser divididas em estruturais ou numéricas. As estruturais afetam a estrutura, né, como já diz o nome, e são resultado de rearranjos e quebras dessas estruturas. Já as numéricas, elas afetam o número de cromossomos do indivíduo. As numéricas ainda têm uma subdivisão, que pode ser entre aneuploidia ou poliploidia. A poliploidia ela é um conjunto cromossômico extra, no caso pode ser triploide, tetraploide, só que é bastante raro em animais, podendo ocorrer mais em frutos, enfim. E a aneuploidia é a alteração no número básico de cromossômicos da espécie. E a gente vai focar nesse aqui agora. E um tipo, que é a trissomia, que vai ser o foco dessa aula, as trissomias. E, como eu disse anteriormente, a trissomia é um tipo de aneuploidia e ela é mais frequente. Ela tem um efeito mais drástico porque ela é desde nascença, a pessoa já nasce com isso. São mais fáceis de serem observadas por conta das características que são bastante marcadas, né? Tem bastante relacionadas com o fenótipo e tem um efeito mais drástico no indivíduo, né, como eu falei, e ocorre por conta da não disjunção cromossômica, desculpa. E o que é a não disjunção cromossômica? Como a gente viu na aula do professor Tiago, ocorre a disjunção cromossômica. Então, o que é essa não disjunção cromossômica? Ela é a causa das trissomias, porque ela é responsável pela produção de gametas com alteração numérica dos cromossomos. Porque, como que a gente sabe que nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, certo? 23 da mãe e 23 do pai. Nesse caso, as trissomias, a gente ocorre que um dos nossos gametas vão ter 24 cromossomos. E dessa forma, o zigoto vai ter 47, que é uma a mais, né? Então, por isso que a gente fala que é a trissomia. Mas a diferença é que as síndromes ocorrem essas trissomias em diferentes cromossomos, não é sempre no mesmo, não é um padrão. E aqui a gente vai ver alguns tipos de síndromes que eu trouxe para vocês hoje, certo? Aqui eu só estou ilustrando mais, tá vendo? Sobre a trissomia, no caso aqui a mãe e o pai. A mãe tem 46, o pai tem 46, certo? Aí ocorre a primeira meiose. Na segunda meiose tem aqui o ovócito com 24 e o espermatozoide com 23. Nesse caso, a mãe está com 24, mas o pai também pode ter o 24 e vice-versa, certo? E aí temos o zigoto com 47 cromossomos. E aqui é um exemplo do cromossomo 21,
que no caso é da síndrome de Down, que vamos falar agora. A síndrome de Down também é conhecida como trissomia do 21. Ela é uma doença genética congênita, ou seja, ela é presente desde o nascimento e é causada pela presença do cromossoma mais no 21. Acredita-se que a principal causa da ocorrência da síndrome de Down é por causa do progenitor ter uma idade mais avançada, principalmente a mãe. No caso, mais de 35 anos, assim, as chances aumentam um pouco. Como eu já falei, a origem é pela não disjunção cromossômica, né? E aqui eu coloquei algumas das principais características, que no caso é a hipotonia, que leva ao atraso ou dificuldade da fala, que acaba tendo uma fala bem lenta, bem arrastada, sabe? Um grau de deficiência mental, olhos oblíquos, como a gente vê na imagem, que são bem puxadinhos, e tende a possuir também patologias de diversos sistemas, no caso respiratórios, cardíaco, endócrino, enfim. Eles também possuem uma baixa estatura, no caso eles são mais baixinhos. E tem outras características, como eu botei aqui nessa outra imagem, que também são bastante frequentes, mas essas que eu falei no slide anterior são as principais, as mais recorrentes, certo? Aqui está bem mais detalhado. Agora vamos falar sobre a síndrome de Patau. A síndrome de Patau é conhecida como trissomia do 13, né? E ela ocasiona inúmeras consequências na vida dos indivíduos. Assim como a síndrome de Down, ela está relacionada à idade avançada da mãe também, para ocorrer com mais frequência. A principal diferença marcada é que esses indivíduos que portam essa síndrome, eles dificilmente sobrevivem após o parto. E os que sobrevivem, a expectativa de vida é muito baixa. Enfim, algumas características que eu trouxe aqui para vocês. A encefalia, que é a malformação congênita do cérebro, mas também tem uma malformação do sistema nervoso no geral, central, né? Só que eu foquei aqui no cérebro. Um retardo mental acentuado. Tem defeitos cardíacos congênitos também, como eu disse, que é de nascença, né? Defeitos urogenitais, a criptorquidia, que é quando os testículos do bebê não descem para o escroto. Aí eles permanecem na região abdominal do bebê, no gênero masculino, no caso. E no gênero feminino tem o útero bicornado, que é a malformação que separa o útero em duas partes. E também tem os ovários hipoblásticos, que é o desenvolvimento incompleto do ovário, certo? No gênero feminino. Também ocorre a presença das fendas labiais, que eu, como mostrei nessa imagem aqui, tá vendo? Desculpa, é partição. E também pode ocorrer a polidactilia, que é a presença do sexto dedo na mão ou no pé, certo? Além disso, tem mais milhares de características, mas as principais são essas, as mais visíveis e tudo mais, certo? Agora vamos falar sobre a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18. A síndrome de Edwards é uma doença que tem um quadro clínico amplo, envolve frequentemente diversas malformações e são bastante severas. As principais características dele também é retardo físico, mas também mental, mas também tem o físico, nesse caso eu inverti, desculpa. Tem defeitos cardíacos, tem a presença do crânio bastante alongado, né? Não sei se nessa imagem dá pra ver, mas a parte de trás é bem pontuda, sabe? Eles têm os genitais externos, que são bem irregulares. Tem os pés das plantas que estão arqueados, são bem largos, bem pontudos também, sabe? E entre essas também tem mais de 130 anomalias diferentes. É uma das síndromes assim mais preocupantes e que é muito difícil do bebê sobreviver. Tanto que a morte sempre ocorre assim na primeira infância, aos 3, 4 meses. Porém, existem casos bastante raros que eles podem viver um pouco mais, chegam na faixa assim dos 2 anos, certo? Aí aqui, nessa imagem, eu estou mostrando aqui, ó, os pés arqueados, o crânio, como eu citei, né, bastante alongado. E é isso. Agora vamos falar sobre a nossa última síndrome, que é a síndrome de Klinefelter, que é a trissomia do cromossomo sexual, certo? Ela é uma anomalia dos cromossomos sexuais, como eu falei, e afeta unicamente pessoas do sexo masculino. Observe que essa é a primeira síndrome que a gente tem uma predominância de gênero, né? Desculpe, de gênero. No caso do gênero masculino. A maioria dos afetados acabam sendo inférteis
e os que são inférteis não são capazes de propagar essa mutação. A gente vai explicar um pouco mais depois. Enfim, a síndrome de Klinefelter ocorre quando o indivíduo do sexo masculino, gênero, desculpa de novo, XY, possui pelo menos um cromossomo X extra, adicionado ao cariótipo 46, que no caso é o sexual. E ele torna-se o cariótipo 47, que é XXY. Entretanto, existem casos bastante raros que o cariótipo pode ser 48, que é XXYY, 48 também pode ser XXXY ou 49, tendo 4X e 1Y, certo? Aí vamos falar algumas das principais características, que eu também botei nessa imagem e citando. Eu vou falando e vocês vão visualizando pela imagem, certo? Os testículos são bastante pequenos, tem uma ginecomastia, né? Que o que é ginecomastia? É a hipertrofia das mamas, no caso, são um pouco mais diminuídas, né? Não, desculpa, falei errado. Deixa eu cortar. Tem uma hipertrofia das mamas, hiper, no caso, o maior, um inchaço, né? Um aumento. Eles possuem um micropênis. Tem azospermia. O que é azospermia? É a ausência de espermatozoide no sêmen, que é a principal causa da infertilidade masculina. Desculpa. Possuem quadris largos, poucos pelos faciais, uma proporção incomum no corpo, no caso as pernas são mais longas, os pés, enfim, é uma coisa bem desproporcional. E possuem o pectus excavatum. O que é o pectus excavatum? É uma condição de depressão do osso externo e das costelas na frente do tórax, fica ali na região do coração, que é daqui a imagem, tá vendo? Enfim, gente, eu não sei se ficou bastante claro essa aula, espero que sim. Calma. Deixa eu falar. Aqui, tá vendo? Essa imagem mostra bastante como ocorre visualmente. Aqui, essa imagem mostra bem como é o pectus excavatum, que é assim que fica uma pessoa portadora da síndrome de Klinefelter, certo? Enfim, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se restou alguma dúvida, podem me perguntar, certo? Vocês têm o meu e-mail, têm o meu contato. Aqui estão as referências que eu usei para construir o meu slide. E é isso. Obrigada pela atenção. E é isso. Beijo. Como avaliação, os estudantes deverão, em grupo, montar um cariótipo humano e determinar se esse cariótipo é de um indivíduo masculino ou feminino e também se esse cariótipo possui alguma anomalia genética ou não. Os cariótipos estarão disponíveis em um link que vamos deixar na descrição desse vídeo. Bom, chegamos ao final dessa aula e para você ter uma experiência ainda mais rica com o assunto divisão celular e anomalias genéticas, faça uma visita ao Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acessando esse link que está aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção, até a próxima!